Era um negócio que, na verdade, a gente optou por não... Primeiro que não tinha... naquela época não tinha os fundos, né? Tinha um ou outro e tal, era algo muito incipiente, né? A gente terminou nem tentando, porque a gente conseguiu financiar o crescimento da empresa através dos clientes. A gente fechou alguns grandes... Foi mais fácil a gente ir atrás... A gente nem tentou. Tinha 2 caminhos. Foi mais fácil começar a fechar um contrato atrás do outro, com a tecnologia que a gente tinha, com as multinacionais, do que ir atrás e participar de um processo de funding. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, uma cofundadora de startups. E esse é mais um episódio do Projeto Venture, que busca contar a história e a evolução do empreendedorismo digital no Brasil e também do ecossistema de startups. No episódio de hoje a gente conversou com o Daniel Lee. O Daniel é um dos primeiros empreendedores digitais do país. Com 17 anos, ele fundou o que seria o precursor de um Tinder da vida, que era o Disque Amizade. E foi atrás de conseguir patrocínio de emissoras, levantar dinheiro, numa época que a gente não tinha tanta tecnologia assim disponível. Foi selecionado como empreendedor Endeavor em 1999, criou um dos primeiros filtros para testar produtos de beleza à distância, e como se não bastasse, foi sócio do lendário Mandic, um dos pais da internet no Brasil, e atualmente ele é investidor anjo, conselheiro de diversas startups e CMO da Plenum Bioengenharia. Com ele a gente falou muito sobre essa carreira do empreendedor e como mudou de empreender nos anos 90 com tecnologia no Brasil para como é empreender hoje com tecnologia no Brasil. As pressões, os riscos e tudo que envolve não só empreender, mas empreender digitalmente. Tá muito legal o episódio, espero que vocês gostem. Daniel, seja bem-vindo, obrigado por participar desse nosso projeto. Obrigado, parabéns. Realmente bem interessante o projeto, realmente não tem algo que conte essa história, essas diferenças, né? A gente que viveu tem isso bem claro, assim, mas não é... E a gente teve algumas conversas antes e no estudo a gente percebeu o quanto mudou em 20 anos esse ecossistema. Mas para a gente começar assim, como que é? Como você se sente tendo feito o precursor do Tinder ou dos primeiros filtros? Ou você não vê dessa forma? Eu acho que de fato foi o precursor, né? Na época você não tinha internet. Hoje você tem Enfim, não tinha internet, então para você acessar algum conteúdo, você tinha que comprar uma revista ou assistir uma televisão, né? E o telefone foi um dos primeiros canais de conteúdo interativo. Você escolheu o que você queria assistir ou ouvir, né? Uhum. E ligava no número, ouvia uma mensagem pré-gravada, podia ser um horóscopo, podia ser, enfim, várias coisas. Informações da praia que você queria surfar, você tinha lá o boletim meteorológico na hora. Ou você poderia interagir com outras pessoas através do Disque Amizade, né? Então, é como se fosse a internet, mas através do telefone. Com outra interface. E outra interface. Mas tinha um aspecto tecnológico na época, né? Na época o telefone era a primeira mídia e tinha muita tecnologia por trás, né? Muita tecnologia, inclusive para implementar era complexo. Você tinha que usar placas especiais, né? A gente chamava de computer telephony, né? Entendeu? Era uma coisa assim, tinham feiras disso, E basicamente eram placas que dividiam a linha em canais e que você conseguia programar em cima dessas placas e criar esses serviços, né? Mas que era assim, coisa do outro mundo naquela época. Falei. Não, e até registrando esse momento, quem foi uma referência, o que te estimulou para dar esse passo e criar uma startup, que eu não, com 17 anos? Eu acho que foi vindo agora, né, pensando agora, foi uma questão de influência familiar, né? Então, na minha família tinha meu pai que era do mercado financeiro, mas ele montou diversos negócios, meu avô também, né? Minha família é chinesa, meu avô veio da China para cá, lá eles já eram empreendedores, né? Então, acho que tem uma questão da história da família e até dessa questão, né, da minha origem, que é uma origem mais empreendedora, né? Os chineses montam negócios, são comerciantes, etc. Tem meu tio também, que é brasileiro e que também é super empreendedor. Então, eu vivia na casa dele com meu primo e ele montou diversos negócios diferentes. Então,
Foram essas duas influências principais. Assim. Mas você foi o primeiro da família a trabalhar com tecnologia? Tecnologia foi. Porque na verdade naquela época nem se fala, que estava começando a internet, né? Acho que foi até um pouco antes, né? Sim. Então nem tinha esse negócio de esse nicho, digamos assim, tecnologia, né? Nem sabia direito o que não estava. Na verdade o meu objetivo era o que eu gostava era de desenvolver, montar um negócio do zero. Sim. E negócios inovadores, né? Independente se era a tecnologia ou o modelo de negócio. E eu acho que, por acaso, fui entrando nessa área de tecnologia, né? Mas naquela época não existia um nicho de tecnologia. Pelo menos aqui, no ecossistema que eu vivia, né? Mas você acha que essas suas referências familiares, eles eram inovadores? Eles sempre tinham um olhar inovador do que faziam? Ou isso daí foi um elemento seu pessoal? Acho que foi um elemento pessoal. E difícil entender da onde que surgiu isso. Né? Mas acho que muita coisa acontece, na verdade não é por acaso, né? Mas é uma somatória de vivências, da tua história, de influências que terminam trazendo um resultado assim. Né? E nem sempre é tão claro, né? Sim, sim. Mas ali com 17 anos, todo mundo pensando em entrar na faculdade, fazer vestibular. O que foi aquele momento? Eu acho que tinha a questão, até voltando um pouco, tinha a questão do videogame na época, tinha o Atari, etc. Sim, né? sim. E eu sempre gostei muito disso. E aí eu acho que isso me trouxe a também essa questão dos eletrônicos, né? Sim. Me conectou um pouco com essa questão da tecnologia, né? O meu ponto é que nessa época realmente tecnologia era o device, né? Era o hardware, né? O eletrônico já era um elemento tecnológico muito diferente. Do pessoal que fazia empreendedorismo convencional clássico, né? Não, eu acho que foram os eletrônicos, né? Videogame, videocassete, essas coisas que terminaram criando o interesse, ou despertando o interesse para esse lado. Mas eram hardwares na época, né? Mas mesmo assim, que nem você falou, acho que o ponto é que mesmo o hardware demandava você programar, né? Para você fazer o Disque Amizade, você teve que programar lá na placa de telefonia, sim, né? Sim. Eu nunca programei. Né? Eu sempre soube que precisava programar. E aí sempre tinha alguém que podia me ajudar com isso, né? Sim, sim. Nem sempre, mas enfim. Mas... Não, quer aprofundar? Não, eu ia falar assim, 17 anos, todo mundo lá, vestibular, você decidiu que você gostava de eletrônico e você decidiu que você queria fazer, que você queria empreender, criar alguma coisa inovadora. Hoje, você tem muita coisa disponível, né? Você vai na internet e você procura modelo, você procura como calcula Tansan, onde eu acho investimento. Desse momento que você falou, quero fazer alguma coisa, o que foi o próximo passo? Assim, onde eu acho informação, como eu começo? Eu sei que tem que programar. Na época? Tá. Na época foi através de conhecidos, né? Quem será que entende disso? Quem sabe onde tem isso ou tem aquilo? Participando de feiras também, né? Basicamente era isso. Pessoas indicando as empresas, quem poderia ter aquela solução e feiras, né? Basicamente isso. Tudo offline, tudo perguntando para pessoa a pessoa. Tudo offline. Totalmente offline. Não, o network é per se, né? Exato. E essa questão do networking também é uma coisa que na época nem existia esse termo. Talvez existia, mas não era uma coisa valorizada. A gente nem dava um nome para isso, né? Já era muito importante, mas não dava um nome para isso. Pelo menos pelo que eu me lembre, né? E como foi? Porque hoje a gente vive um momento onde até é legal empreender, hoje se entende mais o que é esse empreender. Como foi lá atrás ser esse empreendedor em um ecossistema que ainda não estava tão maduro, contar para a família, eu quero empreender. Como foi esse momento, até de um lado pessoal mesmo? Na família, até tem uma história engraçada, que quando eu era mais adolescente, um pouco menor, como tinha essa questão dos negócios na família, eu começava, todo negócio que eu olhava, sei lá, ia almoçar com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu queria entender se aquele negócio dava lucro. Começava a perguntar, não sei o quê, e perguntava, meu pai dava lucro. E aí o meu pai achou legal no começo, né? Mas no final não aguentava mais.
para de falar isso. Só que, e aí o que aconteceu foi que eu não parava, né? E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, então cada vez que você falar essa palavra, eu vou tirar uma parte da tua mesada. Aí eu parei de falar, né? Mas enfim, eu entrei na faculdade, né, de engenharia, já tinha alguns negócios andando, um deles era a empresa de telecom, indo super bem, mas não era algo muito na turma, assim, muito bem visto, ninguém entendia, todo mundo queria trabalhar numa multinacional, né, numa empresa química, enfim, um banco de investimentos, e não era muito entendido qual que era o negócio do Daniel, né? Então, sei lá, você nem se sentia muito aceito, digamos assim. Isso foi época. Que ano, mais ou menos? Deve ser 90 e... Sou péssimo com datas, acho que foi 91... Começo dos anos 90. Começo dos anos 90. Tinha um professor, muito legal, inclusive, que era o laboratório de engenharia de alimentos, e ele falava para mim assim, Daniel, professor Rafael, o que você está fazendo aqui? Vai embora, vai cuidar dos teus negócios. Não é para você estar aqui. Teus negócios estão indo super bem, você tem que focar nos teus negócios. E nessa época você tinha o Disque Amizade? Eu tinha era o Disque Amizade. Era o Disque Amizade. Mas enfim, ele era o único cara assim, que entendeu, me admirava, porque os outros não sentiam esse olhar, entendeu? E aí foi quando eu um pouco depois que eu fui falar com a Endeavor por uma apresentação. Quando eu saí do banco de investimentos, um dos sócios falou, vai falar com a... Ao mesmo tempo você estava com o Disque Amizade e foi trabalhar no banco de investimento. Eu estava fazendo engenharia química, tinha a empresa. Quando eu saí, terminei a faculdade, eu fui trabalhar no Opportunity. Tá. E durante a faculdade também eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no pregão, sempre achei que foi importante, inclusive, essa passagem. E aí fui trabalhar no Opportunity e meu negócio já andava meio que sozinho. Então Você tinha uma equipe? Tinha uma equipe. Aí tinha sócios. Como que era essa Não, eu tô equipe? brincando, que os sócios trabalham. Nessa época eles trabalhavam no banco, aí eles meio que assumiram isso, né? Tá. Mas aí depois quando eu saí do banco, um dos sócios, a gente tava montando um negócio e falou, vai falar com a Endeavor, que talvez eles consigam indicar alguém para fazer o funding do negócio. Você não tinha levantado funding nenhum até? Não, era um outro, até tem histórias bem legais com relação a essa questão do funding. E aí, quando eu liguei com essa finalidade, eu falei com o Makoto, que é um dos cofundadores da Endeavor, super gente boa, e comecei a discutir com ele, que eu queria falar com a Marília, que era a fundadora, e ele falou, não, você não vai falar com a Marília, quero entender o que você quer e tal. Eu falei, não, eu quero falar com ela, que eu se tornou um grande amigo, e no final, eu tive que ouvir o que era a Endeavor. E ele me explicou, e quando ele me explicou, eu falei, putz, estou muito mais interessado nisso do que no objetivo da ligação, porque esses caras me entendem, né? E aí fiquei super empolgado, aí eu fiz todo o processo e deu certo, mas só conectando aí essa história com a pergunta que você fez sobre nem lembro mais, mas eu sei que tem uma ligação. Não, mas do time ou do funding? Do funding. Você falou que tinha uma história legal para contar. Não, a história para contar foi a história da empresa de telecom. Porque a gente, basicamente, foi um negócio bem legal, que teve em vários estados do Brasil, e que a gente começou com funding zero. Zero não, mas assim, a gente, basicamente, o grande investimento que o negócio precisava seria propaganda. Dinheiro para botar propaganda na televisão, para divulgar os serviços telefônicos, né? E como a gente não tinha dinheiro, o que a gente fez? Eu falei, primeira coisa, eu vou atrás dos canais de televisão, ver se a gente consegue fazer um acordo de risco. E aí a gente começou, eu fui pessoalmente nas emissoras, falei, vou começar pela de menos prestígio às menores. Aí eu batia na porta, 17 anos, não tinha nem empresa, e atendia, era aquela coisa, ligava, falava e insistia se era atendido. E não me dava atenção, né? Não, obrigado, você tá louco, sei o quê. Quando eu cheguei na segunda melhor emissora, já estava quase existindo, e já tinha falado com 6. Putz, gostei de você, gostei do teu negócio, tá fechado. Caramba. Então, aí já consegui o principal funding. Que era anúncio. Aí a segunda parte era conseguir um contrato com a companhia telefônica.
Ah, você não tinha nem o contrato com a companhia telefônica, você foi o primeiro. Foi o primeiro. Cara. Aí, e não tinha nem empresa. Aí o contrato com a companhia telefônica era super concorrido, porque todo mundo queria ter aqueles números para você poder prestar o serviço. Também comecei em vários lugares, vários estados. Aí fui num determinado estado que aí a gente conseguiu. O cara também falou, puta, gostei e tal, eu vou te dar um feixe, eu não lembro, mas era uma não era fibra, mas era um feixe de linhas digitais. Vou dar um para você, e tal. Putz, fechou. Não, e a gente começou o negócio. A gente levantou um pouquinho de dinheiro com família, de amigos, para comprar os equipamentos. A gente montou o negócio. E aí o negócio funcionou, mas enfim, a gente conseguiu startar o negócio com pouquíssimo investimento. E o negócio se replicou em vários estados e tal. Então foi uma história legal de como viabilizar um negócio, né? E no primeiro passo, nem sempre... É que hoje mudou, né? Hoje a competição é outra e tal, mas acho uma história legal de que se você quiser, você consegue viabilizar. Né? Não, total. A gente discute até bastante aqui que a gente recebe muita gente com ideias e que ou com ideias ou com plano já em execução, mas tudo no campo das ideias, no final das contas. E o que a gente discute muito é vamos fazer, vamos testar e ver até ação. Concordo. E que foi o que você fez, né? Você buscou os elementos de ter ação na largada antes de montar o negócio. E até uma coisa que pesava bastante no começo era criar a companhia. Sim. Criar uma companhia, um CNPJ, abrir conta, era um peso enorme. Era um peso enorme. E todo mundo começava por isso. E não pelos fundamentos do negócio, que foi o que você fez. Sim, exatamente. Foi completamente ao contrário, né? Mais focando na execução também, né? Exatamente. Mais execução do que no planejar. Planejar e burocracias, né? Que a gente fala muito de burocracias e a gente fala pouco de negócio no Brasil, né? Mas você foi direto na questão de negócio. Mas o que a gente vê muito hoje também aqui é empreendedores muito mais preparados. Sim. Que planejam muito mais. Sim. Começam já negócios grandes, muito bem estruturados, etc. Sim. Mas que também, eu acho que tem o meio do caminho que funciona bem. Nem todo mundo tem essa... são casos bem específicos, digamos, né? Até pergunto para você, né? Não, esses casos grandes, em que o empreendedor já faz um super... Sim. Identifica uma oportunidade, faz todo esse planejamento, já traz as peças-chave para o negócio virar. Isso. E já faz uma captação relativamente grande. Sim. Como é? Até agora que eu vou... Virando o lado aqui. Não, a gente até discute bastante isso e tem algumas coisas. E uma, na verdade, esses casos são o extremo dos empreendedores que, a gente fala master, né, dominaram a trilha que a gente está chamando de empreendedorismo digital. Tá. Então ele sabe muito bem quais são os aspectos ou os milestones que a gente fala que ele precisa atingir na concepção do projeto para esse projeto ser muito bem lido e aceito pelo investidor profissional. Como, vou dar alguns exemplos aqui que a gente vive. A questão de resolver um problema grande. A questão de formar um time que tem competência clara que vai resolver esse problema. Como ser um time que alguns são empreendedores seriais. Tá. Esses elementos aqui, esses 3 elementos, já classificam essa ideia como uma ideia de um time de ouro, mesmo que esteja no campo das ideias. Porque muitas vezes esse pessoal, não só ele traz da bagagem, como você faz hoje em dia em muitos casos, carrega vivências anteriores já para pôr em prática para o novo problema a ser resolvido. Então, acho que até uma coisa que é legal a gente ir comparando é que um empreendedor digital ele tem muito um mindset de resolver problema, e problema grande. E daí, como consequência, de fazer um business de growth, né, que a gente fala, que rapidamente vai resolver esse problema. Enquanto, quando a gente estava lá, eu também fui empreendedor, né, nos anos 2000, a gente queria colocar uma companhia de pé saudável. É verdade. Esse é o nosso sucesso, né? Era o sonho. Era o sonho, né? Colocar uma empresa, ter funcionários e chegar nisso que você chegou muito rápido de pôr uma empresa de pé, estável, potencialmente gerador de caixa. Aí você chegou no sucesso, né? E vamos crescer onde dá. Exatamente. Passos comedidos, mas bem pensados, que não obrigatoriamente são de crescimento, mas são de sustentação do negócio, certo? Certo.
Legal. E hoje em dia não. A gente até, rotineiramente a gente recebe empreendedores aqui para discutir negócios e ideias. E a gente estava dando até dicas para uma empreendedora impressionante, de muito sucesso, que também começou muito jovem como você, só que ela foi forjada na economia real e com esse mindset de sobrevivência. Entendeu? Entendi. Então ela na largada, ela tem um tino único, talvez, de criar produtos que são rentáveis na largada, ou que ela vê sinais concretos que ou o cliente ou o fornecedor vai bancar a venture, que é meio que você fez. Tá. Só que não obrigatoriamente ela pensa o tamanho da solução ou do mercado que ela quer resolver. Está muito mais focado em viabilizar. Exatamente. Que são auto-viabilizadas, digamos. Exatamente. E é isso que é uma das coisas que agora a gente pode ir aprofundando, de realmente de comparar, e a gente viu que o perfil do empreendedor digital é diferente. É esse bicho diferente. Que ele pensa muito grande da largada. E como consequência ele tem uma diluição de risco, ele pega investidores profissionais muito do começo. Né? Diferente do que a gente viveu. Entendi. Entrando nessa parte, você foi lá na Endeavor, entendeu o que você precisava, mas você queria funding. Como que foi esse seu essa primeira captação que não fosse Family and Friends ali? Porque hoje você tem lá o Y Combinator, disponibiliza o pitch com 10 slides, descrevendo isso que o Daniel falou. Você tem que ter um problema muito grande, uma solução, um time bom, como você vai fazer dinheiro. Como que era esse processo lá? O que você tinha que mostrar? Você conseguiu? Não, na verdade, o que foi esse projeto mesmo? Na verdade, agora eu lembrei. Esse foi era um negócio que, na verdade, a gente optou por não... Primeiro que não tinha... naquela época não tinha os fundos, né? Tinha um ou outro e tal, era algo muito incipiente, né? A gente terminou nem tentando, porque a gente conseguiu financiar o crescimento da empresa através dos clientes. A gente fechou alguns grandes... Foi mais fácil a gente ir atrás... A gente nem tentou. Tinha 2 caminhos. Foi mais fácil começar a fechar um contrato atrás do outro, com a tecnologia que a gente tinha, com as multinacionais, do que ir atrás e participar de um processo de funding. Mas esse time que você montou... Isso era para outro negócio. Já era a empresa que a gente fazia as tecnologias de diagnóstico de pele, para indicação de cremes e cosméticos, simuladores de maquiagem e outras ferramentas que ajudavam o consumidor a escolher ou a comprar no momento da compra. Enquanto isso, o Disque Amizade estava andando. Não, aí tinha parado. Porque aí teve a privatização. E aí, quando as telecoms foram privatizadas, acabou o serviço 0900. Então eu teria que migrar para pegar toda a estrutura que eu tinha e montar um call center passivo, um 0800, ou talvez prestar esse serviço através da rede celular. Tinha um outro modelo que até tem um amigo que seguiu esse caminho e terminou criando uma companhia telefônica, vendeu a empresa, foi um caminho super legal. Mas na época a gente simplesmente fechou as portas. E nessa segunda jornada, o processo de construção foi parecido com o do Disque Amizade? Não. Na verdade foi diferente. Bem diferente, porque o modelo do negócio era diferente também, né? Esse negócio anterior era um negócio B2C. E que eu cobrava de cada um dos meus clientes. Esse era um modelo B2B. Basicamente, eu licenciava a tecnologia para grandes empresas. Então, era bem diferente. Mas até o mindset de, preciso fazer uma empresa rentável do zero, vou testar tração antes de pegar dinheiro. Esse formato de sociedade? Ou não, isso foi um pouco diferente. A gente identificou que existia uma tecnologia que era única. A gente identificou que o mercado, as empresas precisavam disso, só tinha gente no mercado, então a gente vamos entrar... Na verdade é o seguinte, já existia uma tecnologia que era usada para a área médica e para a área odontológica, e aí a gente identificou que tinha essa demanda para o mercado de consumo, e a gente falou,
vamos testar. Se comprar, a gente escala esse negócio. Aí a gente fez isso. O primeiro cliente comprou, o segundo comprou. A gente vendeu para o mercado nacional inteiro, começou a vender em outros países e aí foi. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu. É meio que essa ideia de, eu não vou fazer um business de growth pegando dinheiro no começo, eu vou me financiar pelos clientes. Exatamente. Mas até tem um vínculo. É que era um negócio B2B, né? O outro era até tinha até uma paralela com o digital hoje, porque era um negócio que tinha usuários, tinha a recorrência dos usuários, tinha essa questão do crescimento também, que era mais mídia, mais outras regiões para a gente atingir, porque tinha a questão das emissoras, olha como era diferente na época, né? Então, e esse não tinha essa questão, né, de growth, era outro negócio, era licenciamento de software, nem era uma coisa tão digital assim, né? Fazendo uma análise com o negócio de hoje, né? Seria um pré-SaaS, digamos. Pré-SaaS, exatamente, né? exatamente. Era um pré-SaaS. Mas tem um elemento comum que é a questão da gestão do risco, né? Você como empreendedor que está começando o business, aqui a gente fala a venture, pelo jeito você faz uma análise talvez intuitiva de como lidar com risco para atenuar ao máximo o risco de cada business, cada modelo de negócio, né? Sim. Não, eu concordo. Entendi. Tradutora. Eu concordo com você. Não, é isso mesmo. Então tem esse fator, sim, com certeza. Mas negócios que já começam meio parando de pé. Isso, exatamente. E que hoje é muito diferente, né? Acho que esse daí, voltando à tua pergunta que você fez para a gente, né? Hoje a diluição de risco é compartilhar. O risco é compartilhado com investidores ou com um time maior, né? A gente está muito nos ombros do empreendedor, né? Mas se pensar bem, hoje ainda está até certo ponto, né? Tá. Você tem as opções, a opção de estar numa aceleradora, tem investidores anjo, mas até se atingir certos milestones, é você mesmo, né? Você tem menos, né? Você tem caminhos, né? Tem caminhos. Desde montar um time de sócios diverso, desde se associar na largada com fundo, isso é mais para empreendedores mais maduros, digamos assim, desde aceleradoras, agora a gente está abrindo esse caminho via VB, mas eu acho que o ponto que acho que bem que acho que você reflete é que naquele momento, se a gente quebrasse, o ônus, né, o peso de quebrar é muito grande, seja financeiro, seja pessoal, né? Sim. Hoje ainda né? Eu ainda sinto que é bastante ainda. Você sente por quê? Porque... não, sinto. Essa questão de você falhar não é algo normal como em outros mercados, né? Sei lá, Estados Unidos é diferente. Sim. Aqui não, aqui e até botou a pergunta. Se você quebra aqui, você tem um monte de problemas. Talvez você não consiga montar outra empresa. Sim. Simples assim. Sim. Né? Depende de como for, você não consegue montar outra empresa, que você vai ter restrições no seu nome, vai ter isso, vai ter aquilo. Então é bem complicado, né? Não, é verdade. O risco é alto para você montar. O risco é alto, não é nem de reputação. Eu entendo que não. Não é questão de. Mas te atrapalha bastante para você recomeçar. É verdade. Em vez de você ser incentivado, que você montou um negócio, fez uma tentativa e tal, vai fazer. E de repente foi muito bem, mas por algum motivo não funcionou e está mais maduro e mais para montar um outro, não, você é penalizado. Sim. Né? Mas eu acho que a gente ecossistema, evoluiu bastante para aceitar mais quem teve fracassos, assim, ou quem teve menos sucesso. Não, o ecossistema acho que até valoriza. Exatamente. Até valoriza. Mas há 10, 15 anos atrás, ou 20, não havia... O ecossistema é muito frágil, né? A gente que viveu o começo da Endeavor, era Endeavor. Não, muito frágil. Muito frágil. Não, nesse aspecto, não tenha dúvidas. E hoje em dia, pelo menos, tem uma rede, não é enorme, mas tem uma rede de apoio que, pelo menos, vê de forma positiva o fracasso. Não. Isso sem dúvida. Mas agora... então, a gente conversando aqui, antigamente o ecossistema não valorizava o fracasso,
você colocava o seu dinheiro no negócio ao invés de levantar e montar um time. Tem o peso de você falhar e ser penalizado numa segunda jornada. Como você lidava ou lida com esse risco, até na vida pessoal? Como isso afetava a vida pessoal na época? Eu tive a sorte dos primeiros negócios terem tido sucesso, né? Teve outros que não tiveram e tal, mas isso, eu acho que tem uma coisa que o Daniel colocou agora, que é justamente focar muito nos negócios que você sabia que iam parar de pé. Então você corria menos risco. Então com certeza isso limitou talvez o crescimento ou entrar em oportunidades maiores, né? Então era sempre mais controlado, pô, vou play safe aqui. E do lado pessoal, aí eu acho que é uma coisa normal de qualquer empreendedor, que você tem uma estabilidade financeira maior, que tem impacto nos teus planos, né? Enfim. Mas eu aprendi a viver assim e para mim não sinto que tenha tido algum impacto assim, negativo, porque faz parte do meu estilo de vida, né? Da tua identidade, você se vê como essa pessoa. Mas isso é super importante, até no momento que empreender está muito na boca de todo mundo, a gente está vivendo esse boom super saudável, mas muitas pessoas entram nessa jornada sem essa reflexão de como você se preparar individualmente, às vezes como família, para esse mundo do risco. No final a gente está falando sempre do mundo do risco, né? Agora também pensando bem assim, porque tudo tem risco, né? Você vai trabalhar, se você for, sei lá, um executivo, você também tem risco, né? Então, acho que não sei até que ponto tem tanta diferença. Não sei, algumas carreiras diferentes, como medicina, carreiras mais técnicas, digamos, tudo tem risco e altos e baixos, né? Talvez a volatilidade do empreendedor seja muito maior, né? Não, eu acho que a gente talvez tenha um pragmatismo. Eu estou lendo assim, muito o que você está falando com um pragmatismo, assim, que todas as atividades têm seu nível de risco, né? Mas a minha percepção é que o brasileiro convencional não vê assim, né? Tanto que a gente ainda tem muita gente indo atrás de emprego público, ou de ainda de buscar empregos multinacionais, ou com essa percepção que grandes empresas trazem mais segurança financeira. Acho que esse é o ponto. E a gente abandonou isso. Nem existe mais. Nem existe. Nunca existiu. E a gente abraça o risco e vai junto com ele. Mas acho que para mim, eu te ouvindo, vejo claramente como um traço de empreendedor. Para você é natural da tua vida. É natural. Tem alguns impactos como gastrite, cabelo branco, gastrite, mas a gente vai balanceando. Poucas horas de sono. Essas questões psicossomáticas e tal. Não, mas esse é um aspecto interessante, porque hoje, acho que pelo que você está narrando na sua cabeça, você nunca pensou numa carreira corporativa. Porque pelo que o Dani empreendeu, o Dani foi consultor, trabalhou em multinacional e também empreendeu. Mas naquela época, ouvindo as histórias, a gente fez algumas pesquisas com algumas pessoas para essa série, e era, ou você vai empreender e tem sucesso, e aí sim, isso é um alavancador, ou você está abdicando de um tempo de carreira, e se não der certo, você está prejudicando muito sua carreira. Hoje, alguém sai de uma multinacional para empreender, não deu certo, é bem capaz que essa experiência, mesmo que não deu certo, pule 2 níveis na carreira da pessoa. E a pergunta aqui é para os dois, assim, quando vocês forem empreender, a gente não contou, mas o Dani fez um celular lá, quando que era? Década de... 2006. 2006, um celular para criança. Vocês tinham essa percepção de, eu tô abdicando ou eu tô prejudicando meu caminho tradicional de carreira, ou nunca passou pela cabeça? No meu caso, acho que eu tinha consciência de que eu estava fazendo uma escolha, né? Mas nunca foi algo que... Foi uma escolha bem assim, natural e pouco dolorosa, assim, né? Eu sabia que estava escolhendo um caminho que provavelmente seria difícil depois eu entrar voltar para o caminho de ser executivo, etc. e tal. Mas, no final, hoje, inclusive, mudou um pouco isso, né?
Pode ter sido empreendedor e depois ser executivo e trocar de posições, né? Eu senti bastante. Porque, na verdade, eu comecei a carreira no mundo corporativo, sempre com a vontade de empreender. Fui ganhando coragem. Eu, na verdade, ao contrário, a minha família é muito conservadora. E praticamente não tem pessoas de empreendedores ou de negócio, então eu sou, digamos, o empreendedor da família. E até tinha algumas reações da família exatamente por esse ponto, assim, tipo, você está colocando tudo em risco. Poxa, você tem noção o passo que você está dando e o custo de oportunidade que você está deixando na mesa, mas acho que é uma coisa que chama a gente, acho que é incontrolável, talvez para você foi mais natural, mais fluido, assim. Para mim foi um movimento forte e eu sempre vinha realmente voltar para o mundo corporativo, que foi o que acabei fazendo alguns anos depois, como um safety net, né, como uma rede de segurança. Mas eu fui penalizado. Então, quando eu decidi sair da minha startup em 2009 para 10, e eu fui tentando buscar um trabalho corporativo, as corporações não me aceitavam por ter sido empreendedor. Eu até tive um caso clássico que uma pessoa de RH... Eu estava num processo para ir para uma área de inovação de uma multinacional. O gerente queria me chamar pelo meu histórico, e o RH na minha frente falou, não entendo porque você vai vir para cá, você é um empreendedor, você não tem por que vir para esse mundo corporativo na minha frente, assim, e estou te negando. Daí eu vi que realmente não ia ser fácil naquela época, hoje mudou, eu fazer essa volta. Entendi. E como você convencia... Mas se bem que estou até lembrando aqui, porque... Quando eu me for... Interessante a pergunta, porque na faculdade já tinha alguns negócios, né? Indo muito bem. Você entrou mesmo no mundo assim, corporativo. Eu entrei no mundo corporativo. Entrei no mercado financeiro e fiz os processos de seleção de vários bancos. Entrei em alguns, escolhi um e fiquei 2 anos. E com alguns negócios andando em paralelo, mas eu fui experimentar. Então, assim... Mas mesmo assim você não quis a carreira de... Não quis. Achei um pouco, assim... entediante, enfim, eu resolvi seguir o caminho mesmo. Mas eu testei, né? Você testou? Eu testei, não foi tão simples assim. Não foi tão simples quanto eu falei. E também isso quando você toma essa decisão, você impacta o seu estilo de vida, seu lifestyle. Sim. Eu lembro, vendo um vídeo uma entrevista com o Paulo Vera, falando, eu envelheci 10 anos em gastrite que a gente comentou. Como que era? Hoje a gente pode abordar isso depois, mas tem, até pelo benefício de poder levantar mais dinheiro, poder construir um time, ter as coisas um pouco mais estruturadas. Mas como que era o lifestyle ou o estilo de vida do empreendedor naquela época? Na verdade, acho que naquela época tinha uma diferença muito grande, porque o empreendedor tinha muito mais, apesar de ter que trabalhar muito, um monte de... Enfim, o empreendedor era dono do próprio tempo. E naquela época, se você está comparando com o mundo corporativo, né? O mundo corporativo ou com empreender hoje também? Tá. Comparando com o mundo corporativo, acho que naquela época, que o estilo de trabalho era escritório das 9 às 6, etc., você como empreendedor, você trabalhava até mais, mas você tinha a tua liberdade de gerenciar o teu tempo. E acho que isso... é super interessante, né? Você poder ser dono do teu tempo e ter as suas atividades, fazer as coisas que você gosta, também conciliar com o trabalho, por mais que você trabalhe muito. Então, isso era uma coisa que eu sempre entendi, sempre tive consciência daquilo desse estilo de vida e sempre gostei muito de ter essa opção, né? Agora, comparando o lifestyle daquela época do empreendedor com o de hoje, não sei se tem tanta diferença, viu? Eu acho que a vida talvez seja mais fácil hoje, né? Mas em termos as tecnologias facilitaram muito essa questão de... Putz, hoje você não precisa ter uma assistente. Até precisa, dependendo, mas assim, tudo é meio automatizado, né?
Então, você é muito mais, além de ter liberdade, você é muito mais independente, né? A gente tá falando de um tempo que não tinha AWS, não tinha Gmail, não tinha sites de contratação, não tinha fundos para você levantar dinheiro, não tinha internet para você pesquisar as coisas. Não tinha nada, entendeu? então acho que a palavra acho que é essa questão de você ser independente, né? Você consegue fazer muita coisa sozinho também, né? Tem uma coisa que eu notei, assim, acompanhando a minha jornada com agora, que na verdade tudo hoje em dia é muito baseado em metodologias, né? Seja cada frente que a gente ataca, digamos, growth, tem muito método para você fazer testes AB, testes digitais e afins. Máquinas de venda tá ligado a isso. Tudo você discute uma metodologia, né? E cada formato de time olha para a metodologia do teu território e abraça ela. E na época não tinha nada disso. Não, na época você fazia na raça. Você fazia na raça. Era na raça. Hoje eu preciso disso. Você vai lá, procura uma caixinha lá, vou usar isso aqui. Exatamente. Né? E busca profissionais que já estão vivenciando essa metodologia, né? Isso sem dúvida. E acho que como consequência, o fato de ser muito, eu brinco aqui, mato alto, né? Gastar muita energia, né? A gente... energia física, assim. Eu até estava vendo há um tempo atrás do Marcus Nader, né, que também empreendeu nessa época, e a gente associava muito a horas de trabalho, né? Tipo, virar à noite, é uma coisa comum, assim, pra gente. Alguns dormiam até no escritório. Eu vi o pessoal da Móvel falando isso. É normal, a gente estava escolhendo esse caminho, é uma coisa normal. E hoje em dia você falar isso para equipe é outra realidade. E acho que é mais saudável até, na verdade. As coisas são muito mais organizadas, né? É verdade. Naquela época virava à noite. Muitas coisas não tão bem planejadas que geravam essas questões de trabalhar virando noite, né? Hoje já é outro... acho que como se diz? A qualidade de vida tem um peso grande, né? Sim. E a gente consegue se organizar de tal forma que a gente consegue ter uma qualidade um pouco melhor, né? Sem dúvida. Acho que essa questão da qualidade de vida hoje do empreendedor é melhor do que naquela época. Mas você acha que naquela época não dava para você empreender e ter uma boa qualidade de vida? Ou dava, só que hoje é mais equilibrado? Não. No meu caso dava. Eu sempre... o que o Daniel falou, eu vivia isso também na empresa e também através de histórias de amigos e de gente que trabalhava comigo, mas eu sempre consegui seguir essa linha mais tranquila, digamos assim, né? Dentro do possível, né? Se organizar para ter um... Dentro do possível. Dentro do possível. Tirando a gastrite, os dias dormindo. Tirando... E como você convencia alguém porque você era um empreendedor, você decidiu que você queria aquilo, você tinha a maior participação no negócio, mas como você conseguia convencer um time a comprar essa loucura com você naquela época? É uma boa pergunta. Boa pergunta. Mas basicamente, os negócios que eu terminei montando eram negócios de inovação, que tinham pessoas... o meu sócio, Tecnologia, é um cara que entende muito e tal. Então, por ser um negócio assim tão interessante e sexy, a gente conseguia atrair pessoas que queriam basicamente aprender e crescer junto, né? E o que eu lembro é que as pessoas viam na gente um caminho para aprender também, bastante. Então, isso ajudou muito a formar o time. Talvez até mais do que vender o sonho. Tá? Sem dúvida, essa questão de aprender profissionalmente, crescer com os outros que estavam no time foi o que fazia com que a gente conseguisse atrair gente boa. Esse é um elemento que você avalia hoje em dia também, quando você vai pensar um negócio, como atrair, quais são os elementos para atrair equipe... Sem dúvida. Equipe boa, né? Sem dúvida. E basicamente, a gente boa traz gente boa, né? Exatamente. Então, se você quer trabalhar com quem você vai aprender, vai crescer, vai ter uma troca. Então, se tem gente boa, você vem. Aí vira um círculo virtuoso, né?
A gente está até discutindo esses dias realmente de ser um componente importante dos negócios que a gente monta, ou ser negócio com um propósito de transformação muito claro, né? Muito forte, ou com um desafio intelectual ou tecnológico muito grande, né? Porque no final das contas a equipe busca essas duas coisas, né? Ou fazer um impacto muito grande e melhor ainda se for com desafio técnico também, né? Não, acho que você conseguiu tangibilizar aí. É exatamente isso. Tem um desafio tecnológico ou propósito. Agora, na época, acho que o propósito era menos. Menor. E pesava bastante bom salário também, né? Bom salário mas mudou bastante, né? Sim, Hoje você vê que eu sinto que o propósito pesa muito. Muito. Impressionante. E bom, né? Legal. Subimos a barra, né? Ainda bem. Não, e naquela época, assim, era raro isso. Alguém que fez, eu fiz esse negócio, alguém comprou, recomprovou, tá usando, faz parte da vida dela. Então, era essa ideia. E aí você faz, viu que funciona, putz, quero fazer outro, entendeu? Então, sim. É nessa linha. Não, eu te perguntei isso porque como eu comecei um pouco depois, mas fui muito influenciado pelo boom da internet, nos anos 2000. Aí empreender começou a ficar muito material da porrada financeira, né? Esse pessoal do comecinho dos anos 2000 sentiu muito essa influência da riqueza que foi criada com o boom da internet nos Estados Unidos, né? E aqui também, né? Muita gente. Não, os empreendedores dessa época falam muito disso, né? Sim. É muito mais voltado para essa questão do dinheiro. Sim. Do quão interessante é o negócio, etc. E hoje você não sente que já está um pouco também voltando pesando para esse lado financeiro? Muito por propósito, eu concordo. Muita gente, equipe principalmente, mas muita gente também é motivado pelo retorno, não? Sim, com certeza. Mas eu acho que assim, um pouco mais equilibrado. Sim. Porque tem muito empreendedor que é apaixonado pelo negócio, pelo aquele setor que ele está, por querer resolver um problema grande, entendeu? Sim. Eu vejo bastante isso. Acho que evoluiu nesse aspecto. Que bom. Mas essa questão financeira é intrínseca ao empreender e tal, é importante, né? Até, na verdade, viabiliza ser empreendedor serial só é viável de ter algumas saídas, né? Senão... Sem dúvida. A gente fala reciclar o dinheiro, né? Faz parte da atividade. Vamos reciclar. E a gente, como vocês falaram rapidinho dos anos 2000, mas foi uma etapa ali pelo menos nos Estados Unidos, viu muito ali da bolha, os anos 2000. Isso impactou aqui em alguma forma você que estava trabalhando com inovação e tecnologia, ou aqui foi menos até quando era Não, impactou, porque eu estava numa transição e no mercado financeiro a gente estava montando um fundo de Venture Capital, um dos primeiros a ter. E aí eu era a pessoa que estruturei todo o fundo. Né? A gente ia captar dinheiro de uma empresa de tecnologia bem grande. Tá tudo certo. E com a bolha, esse recurso foi cancelado. E aí não tem mais fundo, não tinha mais nada. E foi aí que eu terminei montando essa empresa de tecnologia que dava suporte aos consumidores a fazerem o diagnóstico de pele, enfim, no momento da compra. Então, teve esse impacto, foi bastante grande e mudou um pouco, né? Porque talvez eu tivesse seguido um outro caminho, né? Caminho de VC. Então teve essa mudança grande aí. E aí, qual era o nome dessa empresa de beleza? Pixel. A Pixel. Ela durou 14 anos, né? Eu acho que... Não, ela existe ainda. Eu saí... Existe, você saiu. Eu saí em 2012 porque... enfim, ela era basicamente um laboratório de tecnologias, né? E eu estava querendo escalar essas tecnologias, né? E aí, como esse caminho a gente não andou por esse caminho, eu preferi... eu saí e retornei para ela no ano passado. No passado eu retornei para ela. Ela foi incorporada por uma empresa de mercado de beleza. E aí me chamaram, eu retornei e tô lá. E como foi para você ver 2015 para cá, o mercado já é outro. Mas você viu isso de 2000 para cá. Que balanço que você faz assim dessa evolução do mercado de tecnologia de 2000 para cá? Assim, até por etapas, né? Se você pudesse dividir, 2000 era
era mato, aí 2010 era mato com um pouquinho de dinheiro. É uma palavra, eu lembro que a Endeavor, a missão da Endeavor era fomentar, dos objetivos era fomentar ou divulgar o termo empreendedorismo, porque não se falava nisso, né? Então, imagina, hoje é uma palavra forte, todo mundo muito falada, etc. Então, na época, não tinha isso, né? E aí eu lembro que na época a missão da Endeavor, um meio de promover o empreendedorismo, era justamente escolhendo modelos de empreendedores que pudessem ser modelos, exemplos, para que outros seguissem, entendessem o que é montar um negócio, né? Então, na época não tinha. Então, acho que a gente realmente era, como você falou, era um mato alto, né? E agora, por tempo, assim, eu não sou muito bom de datas para colocar essas etapas, mas basicamente eu acho que foi essa questão do ecossistema de investidores foi crescer, foi se desenvolvendo exponencialmente, né? Então foi devagarzinho e tal, e ultimamente cresceu muito, né? E assim, é a mesma coisa com a tecnologia, né? A gente não tinha plataforma. Aí você estava falando dos bancos, abrir empresa, tudo isso. Sim. Isso também foi... Não tinha Gmail, né? Não tinha... Era tudo complicado. Você não tinha tecnologia que te ajudava a fazer os negócios e também se desenvolver de forma exponencial, né? E agora a velocidade das coisas... Acho que também tem isso, né? Anos 2000 as coisas começaram a acontecer de forma muito demorada e elas começaram a se acelerar muito, né? Hoje a velocidade é impressionante, né? Não só das tecnologias, mas como surgem modelos de negócios diferentes, como as coisas ficam obsoletas muito rápidas. O que mais? Acho que tem um ponto que... Essa questão de abrir conta, por exemplo, coisa simples, né? Abrir uma empresa, até abrir as uma empresa. Coisas em volta do core do negócio, né? Que dão suporte. Com suporte. Abrir uma empresa, antigamente tinha que ter um despachante para abrir empresa. Né? Abrir conta no banco, contador, você tinha que ter um contador. Hoje você... Contabilidade online. Faz tudo digital, em casa, tem contabilidade digital, quer dizer... É outro mundo, mas eu não consegui te dar essas etapas aqui. Mas se você pudesse olhar, assim, que você também se vê muito de perto a Bit Capital, né? E que, como conselheiro, né, esteve muito próximo do negócio que passou por essa jornada muito rápida até ser adquirida pela EMI, né? Acho que foram 2 anos e meio ou 3. Foi muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Quando a gente entrou no negócio, assim, não tinha um modelo de negócio. Tinha um time muito bom, com algumas ideias, né? E rapidamente a gente foi tentando um modelo de negócio, outro. Acho que foi... Eu não lembro quais foram a gente teve 3 rodadas de investimentos, né? A primeira foi a gente, depois teve mais um grupo, depois teve o terceiro, depois foi a venda. Tudo isso em 2 anos e meio. Então, muito rápido, viu? Mas como, assim, você que viveu junto com eles, né? O desafio, né? Isso de fazer 3 rodadas em 2 anos e a venda em 2 anos e meio é impensável pra gente quando Não, impensável. E até acho que é legal a gente falar, porque para muita gente, hoje em dia ainda é impensável. Sim. Só que isso talvez seja próximo do natural de uma startup, né? A gente pensa nesses ciclos com muita natureza. Exatamente. Não. E até o volume de dinheiro, por exemplo, nos anos 2000, o que a gente captou agora era muito dinheiro. Hoje foi nada, entendeu? Então, isso é outra coisa. O tamanho das coisas, obviamente, está claro aí, com todos esses unicórnios e tal, que mudou, né? E acho que também tem um elemento que é, da largada, viver, ter sócio investidor, né? E saber colocar o perfil do sócio investidor, que na verdade muitas vezes é mais investidor do que sócio. Isso. E colocar ele na posição de investidor. Né? Isso é outra coisa importante até colocar, porque o investidor hoje ele sabe que ele é um investidor. Ele sabe o que é ser um investidor. A gente brinca que está de passagem, né? Está de passagem. O investidor hoje ele sabe exatamente. Naquela época não. Um cara que era um investidor, ele praticamente, ele não era um investidor, ele se sentia um sócio. Sim. Ele quer participar, quer fazer isso aqui. Agora não. Hoje o investidor anjo, o investidor ele tá educado, né? Os papéis estão claros, né? Isso, Tem já uma como se diz, uma regra, enfim.
Então é bem diferente, né? Mas é impressionante. Acho que esse é um... A governança hoje tá clara. Exatamente. Uma companhia muito nova, uma startup, crescer e surgir com governança... Isso. Até para o Brasil, acho que isso é uma diferença muito grande. Não, isso é até legal e surpreende, assim, pessoas que não são empreendedores ou que não estão... já entendem dessa questão de governança. Sim. Algo que nem se falava naquela época, né? Acho que isso é um traço bem marcante, assim, da gente comparando, então, o empreendedor digital do empreendedor da economia real, né? A gente, do berço, o empreendedor digital sabe regras de governança, ou vai sabendo, ou vai aprendendo. E é bem diferente mesmo. É bem diferente. Eu acho que foi... Hoje, inclusive, né? Sim, Você pega, sei lá, um empreendedor do setor de restaurantes, compara com o digital, essa questão de governança, em geral, é bem diferente o grau de conhecimento, né, da governança. Quais outras diferenças você acha que são muito grandes, assim? Desses dois setores? Ou de exemplos realmente de setores muito real com o que a gente vive de digital? Eu acho que essa questão do conhecimento de governança já é bem melhor do que era antigamente, mas acho que tem uma diferença ainda. Essa questão do funding. A questão também parece óbvio, mas é bom relembrar. Essa questão do uso das ferramentas digitais pelos negócios do mundo real. É impressionante como muito empreendedor não conhece. Sim. Não sabe e usa coisas assim pré-históricas, né? Mais caras, assim, ineficientes, etc. Inclusive tem uma oportunidade grande aí, né? Mas acho que já tem bastante gente trabalhando forte e com produtos bem legais para esse mercado. Mas eu vejo essa diferença aqui. Essa diferença acho que bem relevante. E a saída, a oportunidade de saída como elemento chave para o negócio. Saída a gente fala a venda, né? Sim. Comparando... aí eu acho que depende do setor, né? Se eu falar do setor, sei lá, agora... agrícola. O setor agrícola agora está em alta, então acho que tem... Depende do setor, acho que não tem tanto... Sim. Se bem que tudo que tem tecnologia envolvida é bem diferente a saída, né? Os múltiplos, como é que se diz? A quantidade de opções de interessados, né? Sim, então tem muita coisa que nem é tech e termina associando ao tech, né? Hoje, né? Então acho que sem dúvida o digital tem muito mais demanda, né? Sim. Não, acho que a gente já tá até... Estourando, a conversa tá ótima, a gente não para, né? Mas acho que eu queria levantar mais 2, 3 pontos antes de sair. Olhando para a sua jornada, você acha que se você tivesse tido a mesma trajetória num mercado mais maduro, então, seja você começando a empreender em 2015 ou fazendo na mesma época nos Estados Unidos, você acha que o caminho teria sido muito diferente, sua trajetória, sua carreira? Com certeza, mas eu não gosto de fazer essa como é que se diz, essa linha de raciocínio, se fosse isso, fosse aquilo, porque acho que existe uma história. E é muito difícil você se colocar no outro cenário e fazer essa comparação, porque eu prefiro nem pensar nisso, né? Não, a gente tava até brincando. Pra não sofrer. O Daniel foi precursor do Tinder, dos filtros do Instagram. Nos Estados Unidos ele seria o Steve Blank, o Mark Zuckerberg. Mas, cara, você teve tantas... Eu citei aqui 2, mas você foi sócio do Mandic também, um dos primeiros empreendedores em Endeavor. Mas para você, nessa jornada toda, o que é o momento mais marcante, assim, ou 1 ou 2 momentos mais marcantes que você fala, putz, isso aqui eu tenho muito orgulho do que eu fiz? Olha, um deles foi quando foi essa questão da Endeavor. Justamente que foi um momento onde, como eu falei no começo, foi um momento que a gente, aqui o pessoal pensa que nem eu. Esse mundo aqui existe e não tô sozinho. É de verdade e tal, blá, 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 não tô sozinho. Não sou maluco. Então esse foi um momento bem importante aí que eu lembro aí e foi muito legal. Até hoje é muito legal essa história com a Endeavor. Então,
Acho que é isso que eu me lembro aqui agora. E acho que reforça também esse... Tudo bem, hoje o empreendedorismo é mais conhecido, mas tem muita gente que ainda não encontrou esse grupo, né? Esse momento também de... Apesar de eu não ter sido o empreendedor no negócio, mas eu fui o primeiro a acreditar, a investir e estar próximo, né, próximo o tempo inteiro, o negócio da Beach Capital foi muito legal. Né? Achei que foi uma história super legal aí, e eu também fiquei super satisfeito e feliz de ver o negócio acontecendo e a gente fazer um negócio tão legal e em 3 anos, né? É super rápido. E você, toda a experiência que você tem hoje, se você pudesse voltar lá em 91, 93, o que você falaria para você mais novo? Que dica você daria? Eu daria para, naquela época, ser um pouco mais, acreditar mais nas minhas opiniões e lutar um pouco mais por elas. Então, tem vários negócios que eu deixei para trás porque eu não bati de frente com sócios, por exemplo. E se eu tivesse feito isso, teria sido sensacional, tanto para mim quanto para eles, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi e que com certeza faria diferença. E acho que é muito do ponto da governança que a gente falou, do papel do empreendedor, talvez, né? Como é que é? É muito do ponto da governança ali, do papel do empreendedor de ser o... Hoje é muito claro, assim, que o empreendedor é o cara que guia o caminho. Sim. E põe investidores, outros sócios, mas o fundador ali, ele tem esse papel, né? Com certeza. Mas é que, por exemplo, eu em geral, os negócios que eu participei, sempre foi assim, 2, 3 sócios, que tinham pesos iguais. Então, não era muito claro... Era quase que uma cogestão. Tinha essa divisão de papel? Porque hoje a gente vê muito claro, CEO, COO, CTO, lá tinha na época? Tinha, mas se sobrepunham também, né? Eu acho que isso acontece muito até o negócio chegar até um certo tamanho. Não tem como não, acho que hoje em dia já é um pouco mais organizado, sim. Mas enfim, tá falando sobre a questão da opinião, né? Então, na verdade, nem sempre era tão simples você, como fundador, vai ser desse jeito. Não, porque você tem sócios e não assim não vai funcionar, não dá, etc. Mas é só você insistir, né? Você acredita no negócio, você tem que insistir, tem que brigar por aquilo que você acredita e fazer acontecer. Então, essa lição que eu falaria para mim se fosse em 91, 92. Boa. Daniel, alguma... Não, demais. Parabéns por tudo que você construiu. Obrigado, parabéns para vocês. Não, tenho certeza que você vai construir muito mais. E fantástica jornada. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Muito legal, viu? Acho que é isso, pô. Muito obrigado por aceitar participar. Parabéns pela jornada. Acho que, de fato, tem muita gente nova chegando no ecossistema agora que não tem ideia o que era 90, 2000, 2010. E a série é justamente para isso, para ajudar a contar. E muito bom poder contar com quem viveu de dentro essa experiência desse jeito. Legal, um prazer. É bem legal poder retribuir também contando a história. Obrigado, viu? Legal. Valeu. Obrigado. Gente, é isso. Obrigado.